Seja bem-vindo ao canal Papo Neuro com o Dr. Bebeto Moreira de Souza. Não esquece de se inscrever apertando o botão logo abaixo do vídeo e ativar o sininho para que você fique sabendo antes das novidades aqui no nosso canal. Boa noite, meus amigos. Nós vamos dar início, então, à nossa reunião. Dr. Sérgio Alves Júnior. De implantes dentários. E isso aqui é um pouco mais, às vezes, complicado. Então, eu dividi em duas partes. Primeiro, a parte de complicações dos procedimentos que são feitos, são realizados, a fim de, no final, implantar um dente no paciente adentro. E a última parte que vai ser realmente a discussão da tomografia dentária ou dental scan. Então, primeiro, os preceitos que a gente deve levar, né, que a gente tem um mínimo conhecimento, quando se fala de implantes dentários. Os implantes, eles são o melhor substituto a longo prazo para a falta de dentes. Então, eles são melhores do que próteses móveis ou fixas, que seriam as famosas dentaduras. Eles conseguem substituir aquela função de uma maneira mais próxima ao fisiológico. Por isso que eles estão tão debatidos, né? Vamos dizer assim, então escolhidos quando possível. Eles restaram a função quase normal nos pacientes que perderam dente, que a gente chama parcialmente edêntulo ou totalmente edêntulo, perdeu todos os dentes. A maioria desses implantes ele é composto por um parafuso. Eu vou mostrar uma imagem, um parafuso que ele é oco centralmente, que recebe um componente intermediário para fixação daquela coroa, que vai ser uma coroa protética, para depois ficar com a aparência de um dente normal. Os pacientes, para implante dentário, eles devem ter um volume ósseo suficiente para ancorar o implante dentário, porque é um parafuso que você vai parafusar dentro de uma estrutura. Então, essa estrutura tem que ser firme, ela tem que ser de boa qualidade. E, além disso, esse volume ósseo tem que ser de tal tamanho a ponto do implante não causar dano à estrutura subjacente. E aí as estruturas que a gente presta atenção, principalmente, é o canal mandibular, se eu quiser substituir um dente mandibular, o seio maxilar, se eu quiser substituir um dente maxilar. E aqueles outros, forame incisivo, forame mentual. Às vezes, o paciente ele está para uma proposta de colocação de um implante dentário, foi realizado um dental scan e foi visto que ele não tem esse volume ósseo, ele não tem capacidade para ancorar o implante que vai ser colocado. Então, para tentar resolver isso, são feitos aqueles procedimentos de enxertia óssea, que são usados para aumentar esse volume ósseo, fazendo simplesmente um enxerto ósseo focal, ou mesmo o alho do seio maxilar, que é aquele famoso levantamento do seio maxilar, ou o procedimento de aumento do assoalho do seio maxilar, tudo é coisa, que são utilizados no caso de levantamento do seio maxilar, quando o osso da maxila é muito fino, devido a uma atrofia por perda óssea, quando a gente perde um osso, a gente vai reabsorvendo aquele osso, então o paciente que perdeu o dente há muito tempo já vai ter o osso muito reabsorvido, ou por pneumatização sinusal proeminente, por exemplo, paciente que tem uma pneumatização do seio maxilar, uma pneumatização incisiva, onde a pneumatização vai quase próximo do forame incisivo, é uma pneumatização excessiva, ou pós-trauma, com perda de substância. Então, aqui a gente vai prestar atenção nesses dois cenários, na verdade, que é o paciente que perdeu o dente, tem a proposta de colocar um implante. Ou ele vai ter osso suficiente colocar esse implante, a gente parte para resolver, ou ele não vai ter osso suficiente, a gente vai ter que fazer algo antes disso, que é a enxertia óssea. Enxertia óssea que pode ser focal ou mesmo de uma grande área, como o levantamento do seio maxilar. Então, só para a gente ter uma ideia do como é o implante. Aí ele tem sempre um corpo, né, ele é um parafuso, na verdade, que vai ser colocado inicialmente. Depois é colocado entre ele e a coroa um pilar ou material intermediário, né, um parafuso intermediário, onde eu vou conseguir achar a coroa e, nos casos de coroa, né, de implante aparafusado,
a gente coloca um outro parafusinho central à coroa atarrachando no pilar, né, no abutment. Então, aqui os tipos de implante, né, uma foto de literatura, só para mostrar que os principais tipos de prótese, elas podem ser ou aparafusadas, onde eu tenho um parafusinho que vai entrar aqui no meio da coroa protética e vai juntar, vai fixar essa coroa à zona intermediária, o elemento intermediário, que é o pilar, abutment, mesma coisa. Ou então uma outra proposta de prótese é uma prótese cementada, onde eu não vou ter esse parafuso final, e ele vai ser, na verdade, cementado ao pilar, né, ao elemento intermediário. E aí tem particularidades de odontologia, qual que é melhor um, é melhor o outro, enfim, tem aí benefícios de um ou outro. Para a imagem, para a gente, não faz grande diferença. Eu só trouxe isso aqui mesmo para a gente dar uma clareadinha. Então, tendo em vista esses conhecimentos iniciais, a gente entra nas complicações. Então, são complicações da colocação do implante ou complicações do procedimento de enxertia óssea. Então, a primeira complicação, o que a gente vê nesse paciente? É um corte coronal, janela de osso, onde eu tenho opacificação completa do seio maxilar direito. Se a gente for prestar bem atenção, parece ser unicamente de seio maxilar direito, os outros estão bem preservados, então a gente já poderia entrar naquele diagnóstico de seio silencioso, mas não tem atelectasia, ou então acometimento por lesão odontogênica, seja doença periapical, que no caso aqui o paciente não tinha, porque ele estava, na verdade, edêntulo, não tinha nem dente, mas que foi realizado um procedimento de tentativa de enxertia, de elevação, de aumento desse assoalho do semilunar muito fino para a colocação de um implante. E aqui nesse caso, esse procedimento falhou. Então, o que é interessante? Como é que a gente sabe que falhou? O material do enxerto, ele geralmente, o enxerto, ele é ósseo, ele vai ser um material mineralizado, mas uma massa irregular, com alta atenuação, que é semelhante ao osso da maxila, mas que, às vezes, por infecção ou mesmo por falta de integração, que a gente chama ósseo-integração, colocou lá, mas o organismo não reconheceu e não fundiu aquele enxerto ósseo ao osso que estava ali naquele local habitual, você vai ter um desprendimento do enxerto com fragmentação. Então, aqui eu vejo múltiplos fragmentos ósseos de enxertia no interior desse seio maxilar opacificado, preenchido, desculpa. E ainda uma descontinuidade de assoalho com extravasamento de parte desse conteúdo. Um diagnóstico diferencial que se põe aqui seria uma sinusite crônica, principalmente fúngica, com formação, neoformação óssea interna, mesmo sem ter, às vezes, esclerose reacional, do osso reacional. Mas é aquilo, essa dúvida tira com uma história. Então, a gente sabendo que o paciente fez previamente um procedimento de enxertia óssea, eu vejo que isso aqui é uma complicação, é uma fragmentação do enxerto, um enxerto que falhou em ósseo integrar. Mais importante que isso aqui, que é a complicação, é às vezes o aspecto do próprio enxerto, que a gente vai ver uma imagem lá no final, como é que é o aspecto normal. Porque por ele ter uma densidade muito semelhante ao do osso, onde ele vai ser implantado, vamos dizer assim, onde ele vai ser colocado, às vezes faz dúvida, né? Às vezes a gente fica com dúvida se é uma lesão focal, um foco de displasia fibrosa, por exemplo. Ele vai ter um aspecto bem parecido, tá? Mas enfim, aqui é a primeira complicação, que é a fragmentação do enxerto. Aqui, esse paciente, ele não precisou colocar enxerto, ele foi avaliado com a tomografia dentária, o dental scan, ele tinha osso suficiente, foi optado por colocar direto o implante, ok. Evoluiu com dor e leve sensação de afrouxamento desse implante. Aqui eu já vejo o corpo do implante, mais externo, e eu vejo um outro Y, que seria aquele pilar, aquela zona intermediária, aquele elemento intermediário. Depois que isso aqui fixa, ósseo integra, se funde ao osso, aí eu coloco a prótese. Enfim, mas nesse caso, o que eu vejo? Que eu tenho reabsorção dessa crista, desse processo alveolar, e um aumento desse espaço do implante e o osso, onde ele foi implantado. Então, eu tenho
uma área radiolucente ao redor do implante. E isso também sugere a sua integração deficiente. É o mesmo conceito do afrouxamento, do loosening, de uma prótese de quadril, de uma prótese de joelho, envolver uma linha hipodensa de não fixação, de não integração desse componente metálico, né, titânio, na verdade, do implante ao osso. Então, isso aqui foi uma falência de tratamento. Provavelmente esse implante não vai ficar, ele não vai progredir. Nesse caso, qual foi a causa da falência? Quando a gente olha a janela de partes moles, eu vejo uma pequena hipodensidade de adensamento, talvez uma formação de abscesso gengival. Então, isso aqui provavelmente foi causada por uma infecção, uma periimplantite, foi o nome que eles deram. Mas, enfim, uma infecção pós-procedimento, causando falha de fixação. Quando a gente vai no sagital, a gente vê um implante bem posicionado, ósseo integrado, e a gente vê o outro com a linha hipodensa entre o corpo e o osso e entre o pilar e o fixador e o corpo. Então a gente vê que isso aqui está bastante solto, né? Está bastante afrouxado. Por último, o que o artigo trouxe de complicação foi o deslocamento do implante. Então, colocou o implante e, às vezes, vários dias ou até mesmo anos após a cirurgia, pode ocorrer o deslocamento, se for de um dente, se for um implante maxilar, para o interior do seio maxilar. Ou, se for de um dente, de um implante mandibular, para uma porção mais inferior, atingindo o canal da mandíbula. Então, nesse caso, o que a gente vê? A gente vê a sinusopatia, a sinusite aguda, uma descência do assoalho do seio maxilar e a evidência de um corpo estranho metálico no assoalho do seio maxilar. A conformação é de um implante. Existem vários modelos de implante, mas habitualmente a gente vê esse cônico. E a gente sabe pela história que o paciente colocou um implante, né, há não sei quanto tempo. Então, a gente tem um deslocamento para o interior do seio maxilar. Nesse caso aqui, a gente também sabe que o paciente colocou um implante. Quando a gente faz a avaliação, a gente vê que esse implante não está normal posicionado, ele está deslocado inferiormente, adentrando inclusive o canal da mandíbula, que ainda se continuou. Então aqui eu tenho comprometimento de canal da mandíbula com dor referida, sensitiva, qualquer que seja, dolorosa ou perda de sensibilidade. Então a gente acabou as complicações dos procedimentos para implante dentário, que é as complicações da própria colocação do implante e as complicações de um passo anterior, que é do enxerto ósseo, que se ficar ok, aí a gente vai partir para o implante dentário. Agora a gente vai partir para a avaliação realmente da tomografia dentária. Então, o que é isso, né? É a técnica que eles utilizam, que os dentistas solicitam, o cirurgião bucomaxilo vai solicitar, porque ela é mais precisa numa avaliação de planejamento pré-operatório para a colocação do implante. A principal indicação é essa. E o que ela é, quando eu chego a esse pedido, nada mais é do que certas reconstruções, e aí você precisa de um software específico dentário que faça a reconstrução, mas que o dado bruto advém de uma tomografia multidetectores ou mesmo de uma tomografia cone beam, mais recentemente, né? Então, ela pode ser realizada a partir dessas dois tipos de aquisição, com maior ou menor radiação. E por que ela é interessante? Qual é a proposta dela? Por que ela tem que ser, ela sempre vai ser requerida numa avaliação de planejamento operatório? Porque ela demonstra a quantidade e a qualidade do osso que está sendo disponível para colocar um implante. E, além disso, ela permite localização das estruturas importantes. Tem que tomar cuidado, que o cirurgião, no caso, vai ter que tomar cuidado quando ele for implantar. Então, ela apresenta muito mais benefício do que, por exemplo, uma radiografia panorâmica, onde eu tenho sobreposição de estrutura. De preceito aqui interessante da gente levar é que quando eu tenho perda dentária, aqui a gente está falando de paciente que perdeu o dente e quer reimplantar algum substituto, uma prótese, né, para substituir a função. Enfim, quando a gente tem perda dentária, qualquer causa que seja,
aquele osso alveolar, igual eu disse semana passada, ele vai começar a ser reabsorvido. E essa reabsorção geralmente afeta primeiro a espessura daquele osso e posteriormente a altura, que são os dois grandes parâmetros que a gente tem que dar, quem lauda, né, a Dental CT, para a pessoa que vai colocar o implante, que vai escolher qual tipo de implante, qual o tamanho do implante, se é possível fazer o implante. Então, quando a gente tem reabsorção causada por perda dentária, usualmente quando ela é de elementos anteriores, principalmente incisivos, primeiro você perde espessura de osso e depois altura de osso. Então, por exemplo, quando eu tenho perda de incisivo por um trauma, que trauma geralmente acomete incisivo, e aí eu vou ter que aquele local para a colocação de implante, ele tem uma altura desejada, mas uma espessura não tão boa. Um procedimento que eu posso fazer para permitir que esse paciente tenha um implante feito é inicialmente fazer uma enxertia óssea, uma enxertia óssea em bloco. Então ele tira o enxerto ósseo, geralmente é autólogo. Então ele vai tirar do próprio paciente da mandíbula, ou da calvária, ou da maxila, ou mesmo de crista ilíaca, mas aí precisaria de um ortopedista. Enfim, vai fazer uma enxertia óssea focal. Agora, se eu tenho perda óssea de maxilares, por exemplo, principalmente maxila posterior, aí a regra muda. Eu tenho, na verdade, uma perda maior de altura do que de espessura. Então, se eu tenho perda de altura, aí entra aquela grande indicação da cirurgia de levantamento de seio maxilar. Então, depende. Isso aqui é importante para decidir o passo a passo. O que vai ser feito inicialmente? É só uma enxertia localizada de bloco ou é um levantamento de seio maxilar para depois colocar a cirurgia. E o grau de reabsorção vai definir o tamanho do implante, sempre preferindo implantes mais longos, porque eles vão ser fixados de maneira mais forte, né? Então eles tendem a ficar melhor posicionados. Então, como é que a gente avalia a CT dentária? Sempre vai ser essas três imagens. Então, a gente tem o dado bruto inicial, que é a aquisição axial normal, no qual o software vai dar uma sobreposição de uma curva, mais ou menos na metade, tanto da mandíbula quanto da maxila, depende do que você quiser avaliar. E a partir dessa linha curva, ele vai reconstruir paralelamente, com retas paralelas, imagens que são sagitais oblíquas. Então, a gente sempre, para avaliar a tomografia dentária, a gente vai avaliar os cortes, múltiplos cortes sagitais oblíquos de reformatação e a reformatação panorâmica. Então, destrinchando um pouco isso, a gente tem que quando a gente adquire inicialmente essa curva que o software dá, que ele liga pontos que o técnico coloca mais ou menos a nível da raiz, que é o que a gente quer avaliar. A partir dessa curva, ele traça linhas perpendiculares, numeradas de 1 do lado direito até o número 100 do lado esquerdo, tanto na mandíbula quanto na maxila, e cada um desses números vai gerar uma pequena imagem que é a reformatação sagital oblíqua. A partir disso, a gente consegue avaliar todos aqueles canais e forames de interesse e consegue avaliar a espessura e a altura da posição onde o dentista quer colocar um implante. Então, o que ele vai fazer? O dentista vai colocar um marcador no paciente, aí a gente vai saber que a gente tem que medir a altura e a espessura do osso onde o dentista colocou um marcador. Ao mesmo tempo, a gente vai saber, por exemplo, a gente consegue ver a avaliação do forame mentual. Então, se a gente quisesse avaliar se ele quisesse colocar um dente a nível do forame mentual, a gente mediria a altura superior ao forame mentual, para ele não adentrar o forame mentual. Então, como é que eu sei o correspondente? Pelo número. Se a gente prestar bastante atenção aqui, por exemplo, número 38, 39 e 40. É só eu achar aqui. Então, eu sei que o número 40 está nessa posição. Então, esse corte, que é a área de interesse, por exemplo, nesse caso, do dentista, ele quer colocar um implante, na verdade, dentário, nessa posição.
que é a posição 40. Então, eu meço a área de interesse dele. Se ele não colocar, vai medindo de várias regiões, né? De 4 em 4 regiões, geralmente. De interesse. O pranômica, né? Para a gente estabelecer essa avaliação. A gente avalia pela numeração, numa reformatação sagital oblíqua, e na reformatação panorâmica, a numeração continua. Então, eu sei que o 40 daqui, ele quer colocar um implante mais ou menos nessa região. Então, na panorâmica, a gente consegue ver muito bem, avaliar muito bem, ela serve para você avaliar todos os dentes de uma maneira uniforme, avaliar quais que estão faltando, porque isso aqui, esse laudo, não vai deixar de ser um laudo de tomografia normal, onde você tem que dar essa periodontal, periapical, qual elemento está faltando, enfim, vai ter que dar tudo além dessas particularidades. Então, ela serve para você avaliar todos os dentes que estão perdidos, avaliar muito bem o canal da mandíbula e a posição do forame mentual, que é a saída do ramo mentual daquele nervo alveolar inferior. Num corte panorâmico, só a título de conhecimento, eles partem também, como eles fazem isso, essa curva dada pelo software, ela vai ser usada como linha média, que a gente vai ver aqui em cima com a legenda M5, e aí eu faço 4 cortes para trás, 4 cortes para frente. Os cortes para frente vai ser B1, B2, B3, B4, e os cortes posteriores, L1, L2, L3, L4, de lingual e bucal. E aí a gente consegue ver isso aqui, tá? Só para a gente ver a altura. O que eu estou vendo, tá? Então vamos para esse exemplo. Agora eu vou mostrar, para terminar, só alguns exemplos a partir de casos verdadeiros, né? Que foi o que o artigo trouxe. Então, por exemplo, esse caso era um caso de falha de ósseo-integração do implante. Então, esse paciente tem uma perda dentária de incisivo e foi colocado um implante. Foi colocado um implante em região incisiva. Ok. Quando eu vejo o panorâmico, eu vejo que aqui, ó, esse panorâmico reflete exatamente a posição da linha curvilínea central. Então, ele avalia bem o canal da mandíbula. Ok, aqui não é de interesse porque eu quero avaliar o implante central. E aqui o canal da mandíbula já saiu. L4, eu sei que isso aqui está num plano de corte interno, né, mais posterior, lingual. B6 está num plano de corte anterior, ou bucal, tanto faz. Aí é até o forame mentual. Então, o que eu vejo nessa panorâmica? Que ele tem múltiplos implantes, eu avalio todos os dentes e implantes que ele tem. Mas o implante incisivo, eu vejo que ele está circundado por uma perda óssea e uma perda, um aumento de hipodensidade, um excesso de espaço no que seria um antigo periodontal. Então, quando eu faço a reformatação sagital oblíqua, eu vejo que esse implante está separado da crista do processo alveolar. Então, isso fala a favor daquele afrouxamento, daquela perda óssea. Esse implante ele não conseguiu se ósseo integrar o osso. Esse osso continua sendo reabsorvido. E aí pode ter sido por infecção ou pelo mesmo próprio organismo da pessoa. Então, eu consigo ver muito bem. Então, de interesse para evitar essa falha óssea, que é o primeiro cenário que a gente está vendo, é recomendado que o sítio ósseo de implante ele tenha pelo menos 9 milímetros de altura e 5 milímetros de espessura. Aqui a gente não sabe qual foi a causa. De repente, ele nunca nem teve altura suficiente e colocou um implante. Ok, provavelmente não foi isso, porque o dentista saberia. Mas, enfim, para evitar falhas ósseas por falta de osso, a recomendação é 9 milímetros de altura e 5 de espessura. Além disso, quando a gente coloca um implante, é recomendado uma certa distância para o córtex adjacente de 1 milímetro e uma distância entre implantes ou entre implante e dente, 1,5 milímetros, que são particularidades do método que eu trouxe por causa do artigo. Vamos para um outro cenário. Esse aqui foi um paciente de 13 anos que teve um trauma anterior
Então, comprometeu incisivos com perda de ambos os incisivos centrais. E aí, como ele teve essa perda dentária, foi proposto o implante dentário. Deve ter sido feito um dental CT, foi visto que não tinha volume para colocar esse implante dentário. Qual foi a solução? Eles tentaram fazer uma enxertia óssea para depois de ósseo integrada, esse volume está aumentado e eu consegui colocar um implante dentário. Então, e aí pediram outro dental scan, muito provavelmente, para avaliar a enxertia óssea. Então, o que eu vejo? No corte axial, eu vejo que tem um parafuso obliquado, que inclusive está adentrando o forame incisivo. Então, eu sei, com essa história toda, de que parte desse osso destacado provavelmente é a enxertia óssea. Quando ele coloca o enxerto ósseo, você espera mais ou menos 4 meses para ver se ele consegue se fixar e vai gerar osso suficiente para colocar um implante. Mas para fixar um enxerto no osso, até os osteoblastos agirem e criarem pontes, você deixa geralmente 1 ou 2 parafusinhos mais finos. Então eu tenho aqui um parafuso do procedimento de enxertia. E aí, quando eu vou avaliar nas reformatações sagitais oblíquas, o que eu vejo? Que no nível onde tem um enxerto ósseo com os parafusos finos, que é mais ou menos o nível de 36, 37, se a gente for aqui 36, 37, eu vejo aquele parafuso fino, mas eu vejo que o enxerto ósseo, ele não está ósseo integrado. Eu tenho uma linha separando ele daquele fino osso alveolar que restou pós-trauma. Então, eu sei que isso aqui, na verdade, é uma falência da enxertia óssea. Assim como teve falência do implante, também tem falência da enxertia óssea. Então, aqui, nesse caso, depois eles comentaram no artigo, inclusive, que foi decidido por não colocação do implante porque o enxerto falhou. Então, provavelmente, isso aqui vai sair e não vai continuar sem osso para fazer um implante. Vai ter que fazer uma nova tentativa. Aqui de interesse, só para a gente prestar bastante atenção, como a gente consegue avaliar bem o canal incisivo nos múltiplos cortes. São cortes consecutivos. É só a gente lembrar que vai de 1 a 100, o 1 sendo o mais posterior à direita e o 100 o mais posterior à esquerda. E aí avalia conforme a indicação. Agora um outro exemplo. Foi um paciente que foi Sérgio, por favor, 5 minutos, tá? Tá acabando já. Um outro exemplo. O paciente foi fazer uma tomografia dentária por qualquer causa. Aqui não estava especificada. Quando a gente vai fazer a avaliação, a gente vê que na panorâmica a gente tem que avaliar todos os dentes, conformação, presença de doença periapical, periodontal. E aqui foi surpreendida uma lesão, uma lucência, que não tem relação direta com a raiz, está até levemente se projetando raízes, com leve afilamento cortical. Isso aqui foi visto depois de excisado, que era um cisto ósseo. Então, só para mostrar como fica às vezes mais fácil essa avaliação, toda aquela avaliação que a gente mostrou, lucência, lesões hiperdensas, escleróticas, tumorais, às vezes fazendo um exame direcionado, uma tomografia direcionada, com uma reconstrução panorâmica e uma reconstrução sagital oblíqua. E isso aqui tem que falar no laudo, né? Obviamente. Por fim, também, outra surpresa, foi feita esse dental CT por qualquer causa. Quando a gente avalia na panorâmica, a gente vê que tem um elemento que já teve um tratamento endodôntico de raiz, tem um metalzinho lá dentro do canal radicular, então ele já sofreu um processo de necrose e esvaziamento, teve a substituição, que é o tratamento endodôntico de raiz, mas mesmo assim se desenvolveu uma lucência periapical. E essa lucência periapical tem inclusive abaulamento e afilamento do assoalho do seio maxilar, com foco de rompimento, inclusive uma sinusite. Então aqui eu tenho falha de tratamento endodôntico visualizado numa tomografia dentária. É só mais um exemplo, tá? E como fica mais fácil de ver, às vezes, numa tomografia dentária. Ao mesmo tempo, eu consigo ver a mesma imagem, que aqui seria da panorâmica, no sagital oblíquo.
Então, se eu for seguindo o elemento dentário, eu vejo a lucência periapical, a continuidade com o rompimento posterior. Esse aqui tende a rompimento palatal. O grau de atrofia, na tomografia dentária, é bom sempre dar nos alvéolos que estão sem dente, desdentados e dentos, dá o grau de atrofia que vai acontecendo normalmente pela falta de estímulo. Então, isso aqui é uma progressão. E aqui a gente vê que são 2 pacientes diferentes. Nesse daqui, a proposta era fazer um implante de dente maxilar. Só que quando a gente vai avaliar, quase não tem osso para colocar um implante aqui. Então, inclusive, com certo reabsorção do assoalho. Não tem nem lesão nenhuma, mas tem reabsorção de assoalho porque não tem dente. Isso pode acontecer. Isso aqui é o pior grau, o grau 6 daquela classificação, por exemplo. Aqui é um outro exemplo, teve uma perda dentária, o dentista colocou aqui o metal para localizar para a gente a área que ele quer que meça, que ele quer colocar o implante, e aqui a medição estava ok, ele tinha uma boa altura e uma boa espessura, era um grau 2. Consegue colocar um implante aqui sem fazer enxertia. Aqui precisaria fazer aquele procedimento de levantamento do seio maxilar. Aqui é a mesma coisa, só para mostrar agora de um dente mandibular, como é que a gente faz. E quando eu quero colocar um implante ósseo, por exemplo, nesta topografia, eu sempre meço a mínima distância de espessura, né? Porque o parafuso ele tem que passar por aqui. Então, eu sempre tenho que dar para o dentista a espessura mínima. Quando essa espessura é menor do que 4, existe um termo para isso, é uma atrofia vestíbulo-lingual, ou seja, anteroposterior, né? Isso aqui é muito difícil, também teria que fazer certo grau de enxertia. E por último, aquele aspecto que eu falei, se a gente olhar no panorâmico, diferença do seio maxilar esquerdo por direito, eu vejo que o assoalho do direito tem um aspecto ósseo, mas um ósseo particulado. Isso aqui é um enxerto, isso aqui é o levantamento do seio maxilar. É um enxerto particulado que a gente várias vezes vê no exame semanal. E aqui a gente já tem o porquê foi feito isso. Ele tem 3 implantes. 2 implantes que já tem o corpo e o pilar, e um implante que só tem o corpo, ainda não colocou o pilar. Porque geralmente eles fazem 2 tempos. No primeiro tempo coloca o corpo, deixa o ósseo integrar, depois de 4 meses, abre a gengiva, coloca o pilar e a coroa. Então, para levar para casa é isso. Para que serve a tomografia dentária? Para avaliar altura e espessura, quando você tem uma proposta de colocar um implante, avaliar a posição e o estado das estruturas que são críticas. Então, canal do nervo alveolar, localização do feixe neurovascular, do forame incisivo, do forame mentual, grau de pneumatização do seio, avaliação do seio em si, se tem pólipo, se tem cisto, de fossa nasal. E também pode ser solicitada para colocação de implantes e enxertos ósseos. Além da avaliação de reabsorção quando tem lesão de esqueleto facial. Então aqui é um resumão de tudo. Tudo que tem que ser dado no laudo, né, para quem for dar, que são comprometimento de seio maxilar, se tem pólipo, se tem sinusite, se tem dente, quais dentes que estão perdidos, quais locais que já tem implante, se existe doença periapical, se tem atrofia vestíbulo-palatina ou vestíbulo-lingual, enfim. E é isso. Alguma dúvida? Ok, Sérgio. Muito obrigado. Ou contribuições? Alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida? Ok. Então, gente, Sérgio, muito obrigado, meus parabéns. Foi uma aula assim, muito elucidativa. Você conseguiu destrinchar esses artigos.